Então, vamos lá, né, pessoal? Começar, já são 18h06 e acredito que os demais vão entrando na aula. Também vou estar à disposição de vocês tá? Pelo AVA, pelo chat. Para aqueles que não conseguirem estar na aula de hoje, vão ter todo o suporte também por lá, tá bom? Vou pedir para vocês irem interagindo comigo, caso a tela caia, não esteja passando ou o áudio esteja ruim, vocês me comunicam, tá bom? Que eu tento resolver aqui. Primeiramente, boa noite, né? Eu sou a professora Maiara. Estou nessa disciplina com vocês enquanto orientadora da disciplina. Vou acompanhar vocês nessa etapa de construção do pré-projeto, né? Uma etapa muito importante, fundamental, né? Para o crescimento pessoal e profissional de vocês. E dizer que eu estou muito feliz, né? Nós que fazemos parte da FACSul, a gente se alegra em ver, né, que vocês estão aqui, que estão interessados em conhecer e se aprofundar, né, sobre essa disciplina, que é tão importante. Então, é uma alegria também estar com vocês aqui já nessa reta final do curso, né, também próximo da formatura e da realização desse sonho, né? Então, eu fico muito feliz de fazer parte, né, desse processo e desde já dizer que vocês podem contar comigo para tudo que precisarem, né, durante essa caminhada, né, ao longo desse período e do próximo, né, de construção do TCC, tá bom? Eu vou sair aqui da tela para colocar o slide em tela cheia, certo? E aí vocês conseguem visualizar melhor, tá bom? Olha só, eu quero combinar uma coisa também. Eu vou explicar todos os slides e eu gostaria que vocês fossem anotando as dúvidas. Para o fim, né, quando eu explicar tudo, vocês tirarem as dúvidas, as possíveis dúvidas que vão surgindo, tá certo? É muito comum dúvida nessa primeira etapa de construção do TCC, tá bom? Então, vão anotando quando eu concluir, aí eu abro, né, para que vocês retirem todas as dúvidas, certo? Vou colocar aqui o slide, né? Acredito que para vocês está aparecendo já um pouco maior, um pouco melhor. Então, a disciplina é Trabalho e Conclusão de Curso, TCC1, e a gente também chama de pré-projeto, certo? Então, o que seria isso e qual é o objetivo dessa disciplina? A primeira delas é desenvolver a capacidade de planejamento. Então, nessa disciplina, vocês vão planejar e organizar as ideias para o TCC, certo? Que é um artigo e vocês vão escolher uma temática a qual vão se aprofundar nela e escrever sobre ela, tá certo? Então, essa disciplina ela vai ajudar vocês a se organizar. Ela é muito importante por isso, porque ela é um caminho de organização, né? De pré-construção desse artigo, tá bom? Então, ela também tem o objetivo de despertar o interesse pela pesquisa. É nesse momento que surge o desejo de muitos estudantes de fazer especialização, mestrado, doutorado também, tá certo? Essa é a primeira experiência para a maioria com projetos de pesquisa. Então, é a partir daqui que surge esse anseio por pesquisar, por estudar, por aprender mais e por se aprofundar. Então, aqueles que querem seguir a vida acadêmica, ou seja, ser professores de faculdade ou, né, estar na universidade, é uma disciplina que é o pontapé inicial para isso. É nela que vocês vão aprender a se organizar nesse sentido, tá bom? E ele é importante também porque eu, por exemplo, o meu pré-projeto, ele foi utilizado até a minha dissertação de mestrado. Parágrafos do meu pré-projeto estavam presentes na minha dissertação. Então, foi um caminho que eu fui trilhando e essa sementinha que foi plantada ali no pré-projeto, ela foi dando frutos até, né, se transformar em uma dissertação de mestrado, tá bom? Então, vamos lá. Lá no AVA, a disciplina ela está organizada em 3 fases, tá bom? Fase 1, fase 2, fase 3. Quem já teve acesso, acho que já deu uma olhada, já percebeu. Quem não teve, vocês vão ver. Lá está organizado de forma muito prática, muito didática, e vocês compreendem de forma fácil, né? Facilmente vocês compreendem. Então, cada fase ela possui uma data de envio, tá bom? E partes específicas desse pré-projeto. Então, vamos lá. Na primeira etapa,
cada estudante deve enviar a identificação, o tema e o título. O orientador, nesse caso vocês vão colocar meu nome, o orientando, o nome de vocês e o orientador meu, a área de pesquisa e a linha de pesquisa. Certo? Objetivos gerais, específicos, problemas de pesquisa e justificativa. Parece muita coisa, mas não é. Certo? Até a linha de pesquisa, de identificação do tema até a linha de pesquisa, é apenas uma tabelinha de 4, 5 linhas que vocês vão preencher. Tá bom? Texto escrito serão mais objetivos gerais e específicos, o problema e a justificativa. Já eu vou explicar cada uma dessas partes, tá bom? O que deve conter em cada uma dessas partes. Datas de envio, para quem ainda não teve acesso ao AVA. A gente já está em processo de construção. Então, foi aberto na 12 de agosto e vocês têm até 30 de setembro para enviarem a primeira etapa, que é isso aqui que está nessa parte. A identificação na tabela, objetivo geral, específico, problema e a justificativa. Então, até 30 de setembro vocês conseguem enviar e vocês terão um retorno meu com as correções, as possíveis correções e melhorias que vocês precisam fazer, tá bom? Nessa primeira fase. Vamos agora para a segunda fase. Então, lá na segunda fase vai ter as informações da fase anterior com as correções feitas, né, quando fizer, e vocês vão enviar a metodologia, a fundamentação teórica e o referencial bibliográfico, as referências bibliográficas, certo? Então, quando eu fizer a correção da primeira fase, aquilo que precisar melhorar, for ponto de melhoria, vocês já mudam e já mandam na fase seguinte. Então, precisou melhorar o título. Na segunda fase, vocês já mandam o título com a correção. Precisou melhorar os objetivos gerais, específicos, enfim. Aquilo que for orientado com ponto de melhoria, vocês modificam e enviam na segunda fase. A data abre 30 de setembro para envio e vocês têm até 3 de novembro para enviarem a segunda etapa, tá bom? Tanto a primeira fase como a segunda valem 30 pontos, certo? E aí a terceira fase, esta é a etapa final da disciplina. Aqui você envia o projeto final com todas as revisões e recomendações feitas nas etapas anteriores. Então, tudo que precisar melhorar, vocês vão enviar na primeira, já enviam na segunda, e as melhorias da segunda vocês enviam na terceira fase, que é a última fase. Vale uma nota maior que as outras, vale 40 pontos, e deve ser enviada em formato PDF, certo? É a versão final do trabalho de vocês. E aí, ao fim, vocês têm uma nota de 100 pontos. Tranquilo? Continuar. Então, vamos lá, para as partes do projeto. Aquilo que esse projeto ele vai, as partes que vai para projeto. Então, a primeira coisa é a área de pesquisa. O que é isso? Refere-se ao campo mais amplo do conhecimento ao qual o seu projeto está relacionado. Então, todos vocês, quando você lá na tabela de pesquisa, vocês vão colocar educação. E esse curso está na área de educação. Tá bom? Então, a área de pesquisa é a área mais daqui que vocês pretendem. Abaixo da área de pesquisa vai estar linha de pesquisa. Então, o que é isso? É um recorte mais específico dentro da área. Ou seja, em educação, o que vocês vão pesquisar em educação? Então, vocês podem pesquisar sobre ludicidade, vocês podem pesquisar sobre a relação entre família e escola, vocês podem pesquisar a importância da música na educação infantil, a importância da brincadeira nos anos iniciais, enfim. Vocês vão pegar, dentro de uma área maior, que é a educação, um recorte. Vocês vão escolher um tema específico para estudar, tá certo? E eu já oriento desde já que seja um tema que você tenha interesse, que você tenha curiosidade de aprender mais, de conhecer mais, né, de estar mais preparado naquela área, tá certo?
Então, é muito importante isso, você ter um apreço, você ter um gosto por aquela temática que você pesquisa, tá bom? Vou citar apenas um exemplo, né, de como o tema de pesquisa, às vezes, ele está bem relacionado até a nossa vida pessoal. Eu não comentei no início, mas eu sou formada em História, mestre em História, e também sou pedagoga, na minha segunda graduação em Pedagogia. Só que quando eu fui escolher a minha pesquisa em História, eu queria conhecer mais sobre o lugar onde eu moro. Né? Na minha pesquisa, desde TCC, especialização e mestrado, foi uma linha de pesquisa só. E eu estudei, por ser na área de História, o processo de colonização. Eu queria entender, eu queria compreender como era que, onde eu vivo, o lugar onde eu vivo, a cidade, né, o espaço, como ele foi construído, como surgiu, quem foram os colonizadores. Né? Estudei documentos do período colonial, porque era um anseio meu, né, saber mais sobre o lugar onde eu vivo, onde eu nasci, onde eu cresci, certo? Então, geralmente é assim que acontece. A gente escolhe a pesquisa, o tema de pesquisa, de acordo com os nossos anseios ou com aquilo que a gente quer estudar, né? Quer se aprofundar, quer trilhar aí uma vida acadêmica, tá certo? Aí o resumo, a área de pesquisa é um campo geral do conhecimento. No caso, a educação. Todo mundo vai colocar lá educação. Enquanto a linha de pesquisa é a subdivisão, é o seu foco específico. Certo? E aí vocês já vão pensando no que vocês devem, né, vão escolher. Em seguida, vocês vão construir o objetivo geral e os específicos. Certo? Então, qual é o objetivo geral? Expressa de maneira ampla o que se pretende alcançar com a pesquisa. Certo? Então, vocês podem estudar um exemplo sobre ludicidade, sua linha de pesquisa, ludicidade na educação infantil. Seu objetivo geral vai ser descobrir ou desvendar ou despertar o conhecimento sobre como a ludicidade, né, contribui para o desenvolvimento da aprendizagem na educação infantil ou no Fundamental 1, certo? E o que seriam os objetivos específicos? Detalham como você pretende atingir o objetivo, certo? Então, o que seria isso? Um exemplo, vamos você está aqui um exemplo para ajudar vocês. Então, eu tenho um objetivo geral de fazer uma dieta para perder peso. Esse é o meu objetivo geral. Meus objetivos específicos vão ser o que eu vou fazer para atingir a minha meta, para perder peso. Então, eu vou fazer dieta, vou fazer atividade física, eu vou me alimentar melhor, vou tomar suplementos, vou tentar dormir melhor, entendem? Então, o objetivo geral é a meta. Os objetivos específicos são o que eu preciso fazer para atingir a meta, tá certo? Geralmente não, os objetivos específicos, eles devem ser mais detalhados, né? Não é um texto corrido, vocês vão colocar pontos com aquilo que vocês devem fazer para atingir aquela meta, tá certo? A terceira parte é o problema de pesquisa, certo? É a pergunta, toda pesquisa, todo trabalho, ele parte de um problema, de uma questão. É preciso que vocês tenham uma indagação. Como isso? Como aquilo? Certo? Por exemplo, hoje em dia é um dos maiores dificuldades, né, dos profissionais de educação é incluir, por exemplo, os estudantes com alguma patologia, alguma necessidade especial, para que ele faça parte do processo ali junto com os demais. Então, isso também pode ser um problema de pesquisa, é um exemplo. Certo? Então, o que seria esse problema? O problema de pesquisa deve ser expresso em forma de uma pergunta clara e objetiva, certo? Que direcionará o estudo. Essa pergunta deve ser respondida ao final do trabalho ou ao longo do trabalho. Então, você tem uma pergunta lá, como a ludicidade contribui, qual é o papel da família no processo de educação, qual a importância da música nas aulas de matemática, por exemplo, nas aulas de língua portuguesa. E ao longo do seu trabalho, essa pergunta ela será respondida. Não aqui em TCC1, mas em TCC2, lá no artigo final, tá certo? Pense na pergunta que a sua pesquisa vai tentar responder.
e deve estar alinhado com o objetivo geral do seu estudo, certo? Perguntas de pesquisa podem começar como, quais, de que forma, por quê, certo? É bem simples o problema de pesquisa, certo? É a sua dúvida, é aquilo o que te fez escolher aquele tema. Depois nós temos a justificativa, que é bem simples também. Em um projeto de pesquisa, é a seção onde você explica a importância do seu estudo. Então, você vai convencer o seu leitor de que a sua pesquisa é importante. As razões pelas quais ela deve ser realizada. Por que seu estudo é relevante? Certo? Por que aquele tema ele precisa ser explorado? Por que ele precisa ser investigado melhor? Porque as pessoas precisam conhecer mais sobre aquela temática. Certo? Então, você vai convencer, né? Lá diz a quantidade, né? Bem direitinho, eu acho que uma página suficiente para justificativa, e lá vocês vão falar um pouquinho da temática, tentando convencer quem está lendo por que ela é importante, certo? Por que vale a pena estudar sobre ela, se aprofundar e pesquisar, tá bom? Como fazer? Argumente porque o estudo é oportuno no momento presente. Pode ser por causa de mudanças sociais, políticas, econômicas ou tecnológicas recentes que tornaram o tema ainda mais relevante. Então, o que dentro da área de educação ainda é pouco discutido? O que vocês identificaram, por exemplo, no estágio supervisionado? De problemas que vocês veem que são pouco falados ou que é preciso que os professores se aprofundem mais. Eu já orientei alguns trabalhos de TCCs e a maioria deles surgiram justamente no estágio ou nas disciplinas práticas, em que o estudante ia para o chão da escola, né, vivenciar ali os desafios, né, diários da educação, e a partir daquilo ali eles ficavam com algum tipo de angústia, né, em relação a práticas de ensino, a didática, a comportamento dos alunos, e aí essa angústia se transformava na pesquisa, se transformava no tema de pesquisa, no problema, certo? Então, por essa vivência, você já tem total condição de escolher um bom tema, e principalmente de justificar por que vocês escolheram aquele tema. Revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica em um projeto de pesquisa é a seção onde você apresenta, analisa e discute os principais estudos e teorias já existentes sobre o tema. Então, nessa revisão, que vocês têm que ter, aqui não está aqui a estrutura, deixa eu ver se tem não. Ela tem que ter pelo menos 3 páginas. No projeto, ela é o que precisa de ser mais esmiuçado e mais detalhado, certo? Então, vocês vão, escolhido o tema, a área, a linha e o problema, vocês vão começar a procurar autores que falem sobre aquilo, certo? Então, esses autores, eles vão dar suporte para que vocês consigam desenvolver o trabalho. Então, se é um assunto que angustia, que vocês gostariam de se aprofundar melhor, de saber mais sobre aquilo, né, para a vida profissional de vocês, esse assunto, para que vocês desenvolvam um bom trabalho, vocês precisam ler muito sobre, né, e ler autores, né, os mais recentes possíveis, né, vocês podem ler outras bibliografias a nível de comparação, mas aquilo que a ciência está produzindo de mais recente sobre o tema que você escolheu. Então, vocês escolhem, né, pelo menos, no mínimo, uns 3 autores, e aí vão debater com eles, né, escrevendo e colocando lá no texto de vocês o posicionamento de cada um, certo? E como você se posiciona diante das reflexões que eles fazem, tá certo? Essa parte é muito importante, porque ela é, sim, aproveitada já no TCC, certo? No TCC 2, vocês podem apresentar, né, aproveitar a revisão bibliográfica feita em TCC 1. Então, é muito importante essa pesquisa, esse estudo, é o momento que vocês vão se debruçar, né, mais sobre a temática e, de fato, se aprofundar sobre ela. Como seria essa estrutura da revisão? Eu oriento que seja em 3 tópicos. Uma introdução, que apresenta o tema, né? Você vai falar de forma geral qual é o seu tema. Depois, o corpo do texto descreve e analisa os principais estudos organizados. Então, você vai citar os autores de forma geral sobre esse estudo,
relacionada à temática escolhida, existe fulano, cicrano, e qual é o pensamento de cada um deles, que pode ser, inclusive, divergente. Certo? Vocês podem escolher autor A, que pensa de uma forma, sobre a mesma temática, ou outro autor que pensa de forma diferente, certo? E a conclusão, sistematiza os principais achados, identifica as lacunas na literatura e justifica a necessidade do seu estudo. Então, essa conclusão, lá ali nos últimos parágrafos, você vai resumir a opinião dos autores que você escolheu, certo? Que vocês escolheram para estudar, para ler. Temos ainda já no finzinho do projeto a metodologia, que é bem simples. É a seção onde você descreve os métodos, técnicas e procedimentos que serão utilizados para coletar os dados, certo? Então, ó, na metodologia, vocês vão apresentar o tipo de pesquisa que vocês vão fazer, tá bom? Então, será uma pesquisa baseada... Eu vou fazer análise de dados, por exemplo. Vocês podem escolher uma escola, uma instituição, em que vocês vão lá fazer uma entrevista e vão analisar aqueles dados, e a partir daquela análise vocês vão escrever um artigo, certo? Esse é um dos tipos de pesquisa que vocês podem desenvolver. E vocês podem também desenvolver a pesquisa bibliográfica, que vocês, a partir do tema, vocês vão ler autores. Vocês não vão fazer tabelas, analisar dados, fazer cálculos. Não vão fazer isso, vão estudar autores e dialogar com eles, né? Nesse caso seria a pesquisa bibliográfica. Então, aqui você vai, né, descrever que tipo de pesquisa você escolheu, tá bom? Se foi a pesquisa de campo, em que você analisa situações, ou pesquisa bibliográfica, em que você estuda os autores, tá certo? Existe a chamada pesquisa mista, que envolve os dois, tá bom? Mas isso aí eu não oriento muito para quem está iniciando ainda TCC, né? Porque ela é um pouco mais trabalhosa. Estar com os dois, assim, ela requer mais demanda de vocês, mais tempo, mais, sabe? É possível? Quem desejar, né? A gente pode conversar e eu passo todas as orientações. Mas é preferível que vocês escolham um dos dois tipos. Ou pesquisa de campo ou a pesquisa bibliográfica. E aí, por fim, as referências bibliográficas, né, que vocês vão citar ali os autores conforme as normas da ABNT, vocês vão citar os autores que vocês utilizaram ao longo da escrita do pré-projeto e, consequentemente, os autores que vocês vão também utilizar em TCC2, tá bom? Então, sucesso na jornada. Concluí aqui todas aquilo que eu tinha reservado, anotado para passar para vocês. Quero ouvi-los agora. Saber se vocês têm dúvidas. O problema de pesquisa não é para ser feito agora, só no final do TCC, é para ser feito agora, já na primeira etapa, viu? Se eu não estiver enganada aqui, vamos conferir. O problema de pesquisa é para ser feito agora. Tá bom? Deixa eu ver quem perguntou. Foi Raquel. Feita agora. É a pergunta. Certo? Como estava lá. Vocês vão responder como, quando, de que forma. Tá bom? Então, pessoal, é isso. A disciplina em 3 etapas. Tem essas etapas específicas. E aí vocês vão construindo. Né? O fato dela ser subdividida em fase 1, fase 2, fase 3 facilita muito para vocês. Em TCC2, na escrita do artigo, também será assim, tá bom? Por fases. Isso, né, deixa vocês mais tranquilos e com mais tempo, né, de organizar todo o material. Nenhuma dúvida? Ângela, Nara, Keile, Raquel, Ruth. Tudo certo? Pode falar, Ruth. Professora, eu queria que a senhora explicasse mais uma vez de novo com respeito à escolha do tema e os autores, se for possível. Certo. A escolha do tema, como eu já falei, é algo que é muito pessoal. Então, você vai escolher um tema, o que, ao longo
nesse tempo, 3 anos já de curso, né? Vocês já estão no último ano. Então, nesse período, a partir das disciplinas que você cursou, a partir da sua realidade pessoal, dos estágios, da sua vivência na educação, o que você gostaria de estudar? O que você gostaria de se aprofundar? Então, é muito pessoal a escolha do tema, certo? Então, eu costumo dizer que é como um filho que você gera. Então, nasce de você, você criou, você que vai produzir. Então, tem que ser um tema que você lhe apaixone, entende? Então, acho que uma das coisas mais complicadas que tem é você escolher um tema que você não goste, que você não se identifica ou que você não quer seguir, tá certo? E aí, os autores, você vai dentro daquele tema, dentro da sua temática, daquela linha de pesquisa, você quer pesquisar sobre crianças autistas ou crianças superdotadas ou crianças hiperativas, você pode pesquisar sobre metodologias que contribuem para o processo de aprendizagem de crianças hiperativas, por exemplo. Se é algo que lhe chama a atenção e que você quer aprender. Então, dentro daquela área, existem autores, e nós temos uma biblioteca disponível no AVA riquíssima, né, de autores que vocês vão ter acesso. E, a partir da escolha desse tema, nessa linha de pesquisa, escolhe os autores, lê os autores para começar o processo de escrita. Tá certo? Ficou mais claro? Sim, consegui entender bem. Conseguiu, que bom. Eu vou partilhar outra experiência que eu tenho com vocês. Muitos dos meus alunos, né, que eu oriento em TCC, no curso de Pedagogia Presencial, né, e também na EAD, eles partem, por exemplo, da vida pessoal. Eu tenho muitos trabalhos que surgem de mães. Mães que ficam ali angustiadas no processo de educação dos seus filhos, da alfabetização, e querem se aprofundar sobre aquilo, mas a partir da maternidade, a partir daquilo do que elas vivenciam com seus filhos. Então, assim, é uma coisa que me chama muita atenção às vezes. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, posteriormente, a gente pode ir junto, eu posso ir junto com vocês e ir ajudando na escolha desses temas também depois, tá bom? Ao longo desse processo. Ângela, pode falar, Ângela. Ângela? Tá me ouvindo? Ela apertou sem querer. Mais alguém tem dúvida? Tá tudo certo? Compreenderam tudo direitinho? Pessoal, uma coisa muito importante é o cumprimento dos prazos, tá bom? Oriento a vocês a começarem já a pensar, a pesquisar sobre o tema de vocês e começarem a escrita. As primeiras etapas são bem simples, assim, são as mais simples, porque o objetivo geral são 4 linhas, objetivos específicos são 5, 6 tópicos, tá bom? Então, vocês vão já se atentando às datas, para não deixar para o último momento, certo? Que aí vocês vão ter mais dificuldade em escrever um bom trabalho, né, estar ali atento à escrita, né? Sempre deixar para a última hora não é bom, tá bom? Então, fiquem atentos. E quanto mais rápido vocês enviarem, melhor, porque vocês vão ter o meu retorno também mais rápido e já fazem as correções e vai ficar tudo certo, tá bom? Mais alguém tem dúvida? Anália, Ângela, Andresa, Nara, mais alguém? Estou revisando aqui. Frases.
Alguém já escolheu a temática? Respondam aí no chat se vocês já escolheram. Alguém já pensou, já teve alguma ideia, já está... Já, nem que tenha sido agora, porque à medida que às vezes que a gente vai falando, vocês vão tendo ideias, né? Vão lembrando aquilo tudo que vocês já vivenciaram ao longo do curso e vão surgindo as ideias, né? As primeiras ideias e propostas. Alguém já pensou? Muito bem. Professora? Hum. Um tema assim que eu sempre tenho vontade de abordar mais, principalmente nas minhas vivências, na experiência de trabalho e também nos estágios, é sobre assim a dificuldade que os professores estão tendo, principalmente agora nesses períodos, com respeito a tantos materiais, recursos, como formações, né? Nesse sentido, a senhora começou a falar sobre um tema que eu achei interessante, que é metodologias que contribuem, né, com respeito a lidar com crianças, né? Agora que tem TDAH, né, o autismo, porque agora na minha região onde eu moro, né, que é zona rural, aí é um tema, né, que ainda é muito, eu posso lhe dizer, né, as pessoas... Isso, exatamente, pouco explorado, né, e aqui já está tendo muitas crianças, né, que às vezes as mães não estão conseguindo ter esse acompanhamento, né, às vezes tem que levar para outro município, né, em geral aqui para nós, é só a pai que tem, né, aí às vezes leva para a criança ir uma vez por semana aprender alguma coisa, porque às vezes tem receio de levar para a sala de aula, porque eu não tenho um professor qualificado, né? Eu pensei nessa temática, né? É recente o acesso à formação de professores a esses desafios que a gente está encontrando em sala de aula, não é isso? Isso. Muito boa essa temática, e assim, ela tem uma vasta bibliografia, assim, você tem muito material que você pode explorar. E você pode, inclusive, utilizar o seu trabalho na escola. Quando você terminar, você já pode, à medida que você for estudando, você já pode ir orientando os pais, as mães, às vezes até a coordenadora pedagógica de onde você trabalha. E você diz, pesquisei sobre isso, encontrei isso. Isso é uma forma de também contribuir. A pesquisa, pessoal, ela tem que ter esse papel social também. Que impacto social seu trabalho, né, vai ter? Né? Que contribuições o seu estudo vai levar? Então, como vocês que moram numa região pequena, de pouco acesso à informação ainda em determinados assuntos, sua pesquisa, caso você escolha essa temática, será muito bom, né, para o seu ambiente. Então, se você conseguir ajudar uma família com o seu estudo, você já é um sucesso muito grande, né? Já é uma vitória muito grande. Tá bom? Então, você pode ir amadurecendo isso e a gente pode ir conversando. Tá bom? Eu vou ajudar vocês nessa escolha também das temáticas, certo? Mas, ó, eu queria te dizer uma coisa. Acho que foi Ruth, né, que falou? Ruth, sempre que algum aluno me comunica assim que os estudantes estão com problemas de atenção, de falta de foco, de uma agitação assim, né, que a gente percebe que não é o normal, a primeira pergunta que eu faço é: essa criança ou esse estudante, ele é muito exposto a telas? Porque isso, né, vem causando um prejuízo muito grande na vida de crianças e adultos, mas principalmente na criança, porque o cérebro dela ainda está em processo de maturação, de formação. Então, as crianças, elas não têm a capacidade mental, né, de suportar o uso de telas, que a gente sabe que hoje em dia é muito exagerado. Então, as crianças hoje passam 18 horas em frente a um celular e a uma televisão. Então, assim, se é uma criança que é hiperestimulada por tela, então aí você já não pode diagnosticá-la assim de cara. É autista? É hiperativa? Não pode. Primeiro precisa ser retirado, né, aquilo ali e ver se ela continua, né, com o mesmo comportamento que está dificultando a aprendizagem. Então, para que a aprendizagem ela ocorra de forma tranquila e natural,
né, respeitando as fases, os processos. A criança, ela precisa dormir bem, ela precisa ter ordem na casa, horários, disciplina, ela precisa ser isenta de telas, se possível, 100%. E ela precisa, então, a ordem, o sono e a isenção de telas. Esses 3 pontos são fundamentais para que a gente compreenda, né, se, de fato, essa criança ela já nasceu com alguma patologia ou se ela está desenvolvendo pelo mau uso, pela mal rotina, vamos dizer assim. Então, isso também é um ponto. É um ponto que vocês podem pesquisar, né? O prejuízo do excessivo uso de telas, né, no processo de aprendizagem das crianças. Então, se você elimina tudo isso, essa criança começa a dormir bem, começa a se alimentar bem, começa a brincar. O brincar, ele é fundamental no desenvolvimento infantil, ele é crucial. Então, se ela brinca, se ela não é exposta a tudo isso, então, de fato, aí sim precisa de uma intervenção, né? Mas por que eu coloco isso? Porque a gente eu presencio e vejo muitos diagnósticos errados por causa disso, né? A criança, ela já chega ali com todos os sintomas, mas a pergunta é, esses sintomas, eles são desde que a criança, ela já nasceu, né, com essa tendência, é observado que ela tem uma vida toda ordenada e mesmo assim os sintomas permanecem, ou a vida dela está uma bagunça e ali os sintomas estão presentes. Então, sem a ordenação da vida dela, né, vai ser muito complicado tratar, né, e facilmente ela já vai ser medicada, tomar remédios, né, controlados e todo um prejuízo para a vida. É só um exemplo que eu estou citando, tá bom? Pode até lhe ajudar aí nas suas observações, a você e os demais. Certo, Ruth? Raquel, professora, eu estou fazendo sobre TDAH na educação infantil, mas percebi que é um tema muito extenso, muito conteúdo. De fato, é déficit de atenção e hiperatividade. Tem muita coisa escrita, mas você pode dar um foco, você pode especificar melhor. Então, TDAH, no geral, é muito amplo. Você pode pesquisar assim, quais as ferramentas lúdicas contribuem para auxiliar crianças com TDAH? Certo? Como a ludicidade pode ajudar no processo de aprendizagem de crianças com TDAH? Deixar o tema mais específico ainda. E aí ele deixa de ser bem geral, porque o TDAH, de fato, é um tema mais amplo. Mas você pode afunilar um pouco, tá bom? Já começou a fazer, muito bem. Você disse que vai ter que refazer algumas coisas. Tudo bem, é isso mesmo. Vai construindo, vocês estão em processo de construção e vai apagar, vai refazer, vai melhorar, para que ao fim ele esteja tudo ok. Certo? Alguém tem mais alguma dúvida? A gente já pode encerrar. Tá todo mundo aí, graças a Deus, compreendeu bem. Sim, Raquel respondeu. Pois então, pessoal, se vocês não têm mais dúvidas, ficou tudo claro. Eu vou encerrar, tá certo, a aula. Dizer a vocês que contem comigo, certo, durante todo esse processo. Eu estou sempre acessando a AVA pelo bate-papo, né, o nosso acesso mais rápido e fácil, né, o chat lá no AVA. Então, vocês podem falar comigo sempre que precisarem. Né? Eu vou auxiliar vocês em toda a etapa. E uma coisa que eu gostaria de pedir aqui, se esforcem para realizar as correções. Tá bom? Então, você precisa melhorar em cada etapa para que não acumule correção para a etapa seguinte. Então, na fase 2, vocês vão me enviar o que eu corrigi na fase 1, tá bom? Então, aquilo que for preciso, que for ponto de melhoria, vocês devem, né, se esforçar para mandar com correção. Para que vocês não acumulem correções e para que vocês não sejam prejudicados na nota. E à medida que vocês forem lapidando esse pré-projeto, melhor ainda para o TCC2, que é a construção do artigo de fato. Certo? E como eu falei, em TCC2 vocês conseguem aproveitar muita coisa dessa fase 1.
Por enquanto, só eu estou como orientadora de vocês. A partir do TCC2, vocês vão ter um professor para cada um de vocês. Certo? Eu estou com a turma toda. Todos os alunos matriculados da disciplina estão sob a minha orientação. A partir do TCC2, não. É um professor específico que irá orientá-los. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais aqui uma mensagem. Tem não. Então, boa noite. Certo? Espero ter contribuído, espero ter ajudado a vocês, né, nessa etapa tão importante. E aí a gente vai se encontrando lá no AVA, tá bom? Um abraço e boa noite.